1975, o texto de Sérgio Reins, Flávio Venturini, Sérgio Magrão e Luiz Moreno gravou um disco que misturava rock progressivo com música brasileira. O som do vinil vai mostrar a história de Criaturas da Noite, um clássico do rock brasileiro. A gente era uma inovação dentro da MPB, né? Porque, na verdade, o que a gente fazia era MPB, não era rock and roll, né? E era um MPB com uma mistura de música jovem e tal, né? Pelo momento político que o Brasil vivia, era uma válvula de escape. Você ia a um concerto e a juventude ia ali ter uma liberdade de curtir aquele som maluco que estava acontecendo no mundo. Então, isso acontecia com um grande público, embora a gente não tivesse programas de televisão, e rádio, não tinha muito essa coisa, né? E é um disco perfeito. Se você colocar esse disco na vitrola e ficar ouvindo ele completo, você sai extasiado, sabe? Sai extasiado. É mágico. Todo mundo, enfim, gravadoras, empresários, achavam que eram uns loucos, né? Que faziam música e que estavam ali e que quem ia assistir também eram outros loucos. Mas, na realidade, eram loucos criativos que estavam a fim de fazer uma música bacana, ou seja, a influência que a gente vinha recebendo desde cedo, né? O texto começou com Jorge Amiden e Vinícius Cantuária. Depois é que teve essa versão com o Cezinha. As coisas da memória espalhadas pelo chão, achei velhas histórias de lá. Então começou assim, a gente gravou o primeiro disco, né? Mas quem batizou? Foi você que batizou, que decisão? Foi todo mundo? Não, foi uma amiga do Paulinho Tapajós. Porque foi assim, começou com Os Libertos, a dona Solange negou. Depois, Santíssima Trindade, ideia do Paulinho Tapajós, censura vetou. E aí ele pediu para uma amiga publicitária sugerir, então, né? Porque naquela época éramos cabeludos, barbudos e tal, e tinha um lance de meio parecidos com os Apóstolos, uma coisa assim. E aí ele queria linkar isso daí. E aí, pô, ela sugeriu o terço porque era um símbolo de união, porque era uma banda super unida e tal, e o terço na religião católica, as famílias rezam juntos e tal, então a gente usou esse símbolo durante algum tempo, tem até na capa do primeiro disco e tal. Aí o segundo disco, Jorge Amiden tinha saído, entrou o César de Mercês, foi de novo um trio, né? Um disco pela Continental, e aí foi o segundo disco. E depois é que veio o Criaturas da Noite, né? Que foi a formação que eu considero mais importante, que teve uma química maior. Jorge Amiden tocava guitarra, né? De 12 cordas, eu era baixista, né? E o Vinícius Cantuária era baterista, né? E os três cantavam. Magrão do terço foi nosso técnico de som e depois, né, foi virando música, entrou pra banda. Foi a minha primeira banda, então eu entrei com o gás todo na banda, compondo, cantando e a fim de fazer alguma coisa nova. Eu compus grande parte do repertório do Criaturas da Noite e influenciei muito nos arranjos, nessa coisa. Eu sei que eu cheguei com essa informação. Eu ouvia muito Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, né, grandes bandas de rock progressivo. It's 1 o'clock and time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. She could wake up in a tiny room now. E a minha base sempre foi Beatles, na verdade, né? Acho que com 12, 13 anos, o que mudou a minha cabeça foram os Beatles. O resultado do trabalho acaba sendo exatamente o que você
o que você ouviu de fora que foi bacana e que te influenciou, mas as coisas brasileiras, lógico, eu ouvi muito, na minha infância eu fui criado com Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, com Jackson do Pandeiro, tudo isso de alguma forma me influenciou. Mas a minha formação de Clube da Esquina, música mineira, né, muita harmonia, né, muito vocal também. O sol vai esconder a clara estrela. E qual o papel do Rogério Duprat no Criaturas da Noite? Ele foi a grande pessoa assim, que ajudou muito a gente em todos os sentidos em São Paulo, em todos, tanto musical, quanto de experiência, de grana, de tudo, que a gente foi para lá com a mão na frente para batalhar, né? Foi uma oportunidade de trabalho grande, ir para São Paulo, porque a gente morava no Rio, todo mundo aqui, e eu já tocava junto com o Moreno, que também foi fazer parte do Terço futuramente, mais tarde. A gente tocava com o Sá Rodrigues Guarabira. E aí surgiu esse convite para a gente, além de fazer os shows do Sá Rodrigues Guarabira, também trabalhar na pauta, que era esse estúdio que se gravava jingles. Talvez o maior estúdio do Brasil na época. Foi o segundo estúdio do Brasil em 16 canais. E o Terço foi a cobaia desse estúdio. A gente entrou no estúdio virgem, assim, para estrear aquele equipamento, e os ensaios do Criaturas da Noite e a gravação foram lá. Então, na realidade, foi meio que um teste para o estúdio, mas ele já arrumadinho, já estava tudo legal. Tanto é que o resultado foi muito bom. Não tinha apoio de gravadora, não tinha nada. Depois é que foi vendido, a Copacabana, na época que abraçou a ideia, enfim, lançou. Foi super legal. Mas não tinha, então era uma produção independente mesmo. A gente começou a fazer os primeiros shows e a gente teve um empresário, apareceu um empresário, que foi o Mário Bonfilho, que eu acho que foi um cara de bastante visão, né, porque ele acreditou na banda, ele sentiu que ali tinha uma coisa boa acontecendo, e acho que ele sentiu também a reação da plateia, que estava vendo uma empatia, uma aceitação do que a gente estava fazendo, e ele conseguiu um contrato numa gravadora, né, que foi a gravadora Copacabana. Eu morava no Morumbi naquela época, então eles foram lá, me apareceram em casa, queremos trabalhar com o senhor. Falei, não fala senhor que eu não sou tão velho assim, mas eu tenho interesse em trabalhar com vocês. E trabalhava que nem um camelo, e foi ele que fez o Terço ir para as cabeças e fazer, 150, 200 shows por ano. Porque eles queriam ter uma penetração maior em São Paulo, porque eles não tinham penetração aqui. Então o que aconteceu? Surgiu a possibilidade de se gravar um disco que já estava gravado, que eles tinham gravado já no estúdio do Rogério Duprat, que por sinal, maravilhoso maestro, né? Peguei o material e levei para uma gravadora que não tinha nada a ver com o esquema. A companhia discográfica Copacabana. Eles lançavam os maiores bregas da época. Então era humanamente impossível você entender como é que a Copacabana, naquela época, podia lançar um disco assim tão progressivo, um disco tão extraordinário para nós, mas para eles era grego, para eles não sabiam o que era. Mas tem um maluco lá chamado Sam, que era um gringo, um argentino, entendeu o esquema, entendeu o recado, porque ele era muito ligado ao rock na Argentina. E falou, vamos gravar isso. E foi mesmo que foi o que aconteceu. E gravamos o disco. Todo mundo tocou junto, o primeiro baixo bateria, você lembra? Não, na época a gente começou tocando todo mundo junto. Depois, eu acho um tempo depois que a gente começou a adotar esse sistema. Na realidade, tocou tudo junto assim para fazer a base. E você acaba aproveitando a bateria, você tem que aproveitar, porque se a bateria não tiver, se o trem não tiver certinho, não adianta nem, porque aí você tem que refazer tudo. Aí sim, a gente refazia, depois de estar a base pronta, sei lá, tinha base de baixo, batera, algum teclado de base, aí sim ia colocando as coisas em cima. E naquela época gostava-se muito de colocar muita coisa, às vezes até pecava pelo excesso. Porque teclado, até uma frase que quando você via tinha não sei quantos canais, e na época não tinha tantos canais assim também. Quantos foram? 16, aqui foram 16. Para a época é um estúdio com certeza, bem... Eu gravei na EMI, na Rio Branco, com 4 canais do Casa no Campo. Era o único jeito, dali passou para 8, 16 já era o máximo, né? Para a época já era o máximo. Eu sou a mosca. Tinha até uma coisa que o Sérgio Heinz falava na época, que a gente até hoje meio que sacaneia ele, porque todo show, o Sérgio Heinz chegava no começo do show e falava, porque esse ano de 1974 o rock vai acontecer.
Nem sei se aconteceu tanto, veio acontecer nos 80 no Brasil, na verdade, com maior aceitação, grande mídia, grande vendagem e tudo. Mas havia alguma coisa no ar, eu acho que é isso que o Sérgio sentia. Tanto que a música que eu considero, fora a música Criaturas da Noite, que deu o nome, né, ao disco, a música instrumental que abria o disco, eu pus o nome de 1974 em homenagem a isso, a esse momento, né? A gente sentia que era um momento legal que estava acontecendo ali. 1974, assim, pelos preciosistas do progressivo e tal, ele é um hino, né? Um tema que virou um hino do rock progressivo nacional, né? Por que, 1974. Né? Por quê? Porque é um tema, assim, bem... uma composição muito bem elaborada, né? Principalmente porque o Flávio veio com a harmonia toda pronta, né? E eu comecei a solar em cima. E porque eu acabei definindo umas melodias, algumas ele tinha de cabeça. E eu acho que ficou um tema que tem toda uma história musical, né? Ele muda, ele passa por vários momentos diferentes de ritmo, de viagem, e que retrata bem o rock progressivo, né? Como é uma música muito longa, a gente acabou fazendo o arranjo por partes, né? Então a gente, nos intervalos de gravação de jingle, a gente sempre aproveitava, o Flávio estava lá fazendo a música, acho que tem 12 minutos, não sei quanto tempo. Então a cena era muito grande e cada vez ela crescia mais, sabe? Então a gente foi assim, nossa, quando ela terminou era um negócio a gente ficar arrepiado, porque ela tem um lado assim sinfônico, né? Assim, muito legal, que te pega, porque ela está crescendo, né? São várias partes, assim, cada uma com um movimento, mas ela no final ela vai crescendo de uma forma. E a gente começou a se empolgar, falou assim, nossa, aí todo mundo ficava assim, mas cara, 12 minutos. Eu falei assim, 12 minutos, não tem jeito. Na época, música progressiva é isso aí mesmo, tema progressivo é longo, né? Um dos grandes sucessos do Criaturas da Noite foi a música Rei Amigo. Talvez a música que mais tenha tocado no rádio, para a época, assim, que era uma música do César. O Rei Amigo, assim, a princípio, a gente achava até que ia destoar um pouquinho do trabalho mesmo, da base do trabalho, que era muito calcado no progressivo. E Rei Amigo não tem nada com progressivo, Rei Amigo é um rockão. Vamos falar um pouquinho dessa letra aqui. Era quase que um hino, assim, para todo mundo que fosse, como o Lee Marcucci gosta de falar, o pessoal careta, quem não era, os caretas e os não caretas. Lee Marcucci usa bastante esse termo, né? Era meio uma convocação, assim, para quem não era careta, quem queria sair fora daquela coisa de sair do colégio, ter uma profissão, uma vida meio normal. Você acha que é uma convocação, assim, para todos os, vamos chamar os malucos da época? Os malucos, assim? era uma convocação. Estamos todos juntos, né? A unidade final, era isso? Era isso. E também funcionava muito, porque ela era a última música do show, né? Então a gente convocava todo mundo cantar junto nessa unidade final, do prazer de ter feito aquilo juntos, com a participação de todo mundo. Então eu acho assim que realmente o jovem queria chocar, queria discutir tudo, a gente queria discutir o que Neguinho estava proibindo, por que estava proibindo, entendeu? Né? Então a função do rock and roll era essa, era de falar na lata, só que a gente enfrentou na época uma censura muito crivada. Ei amigo, cante essa canção comigo. Mesmo isso, em 75, podia ter, dependendo do censor que estivesse ouvindo o disco, podia ter um tom de
insuflamento, né, de convocar as pessoas para se unirem, né? E não tem esse clima pesado do ano. O ano é terrível de 75 no Brasil e tem um clima bom, mas eu percebo hoje em dia que mesmo não incomodando o regime militar, sobretudo o Rei Amigo hoje poderia passar uma mensagem cifrada sobre vamos cantar juntos, etc. Acabou chamando um outro público, talvez, que gostasse mais desse lado da música, e para conhecer exatamente o resto do trabalho. Então, acho que foi de muita importância. E Criaturas da Noite era aquela coisa mesmo da gente, negócio do sítio, de ter esse contato com a natureza, né? As criaturas da noite eram os mosquitos, os besouros, né? E aí a letra, o Sá também totalmente ligado a essa coisa do rock rural. Ele acabou fazendo uma letra viajando dessa forma, né? Linkando essa fuga que você se refere a fugir para a natureza, né? A buscar na natureza uma fuga para todos os problemas que existiam na sociedade, nos preconceitos da sociedade, né? Criaturas da Noite, eu acredito que até do trabalho do Terço, que até hoje acontece direto. Flávio toca ainda nos shows dele, sabe? Uma música lindíssima. O Sá arrasou nessa letra, assim, ele fez uma letra muito linda, dá a oportunidade da gente fazer um arranjo de orquestra, né, com ela, um vocal também, usar e abusar tanto do vocal quanto da coisa mais assim orquestral, né? As criaturas da noite, um voo calmo e pequeno, procuram luz aonde secar, peso de tanto sereno, os habitantes da noite passam na minha varanda, são viajantes querendo chegar antes dos raios de sol. Eu te espero chegar, vendo os bichos sozinho na noite. Queimada falava sobre aquela coisa do violão em volta da fogueira, né? Que era muito da garotada da época, né? Fumava um baseado e ia para a beira da fogueira tocar um violão. Tinha muito essa coisa na época, né? Queimada é exatamente aquela que fala da coisa do acústico do vocal. Então essa tinha tudo a ver. Essa primeira vez que foi mostrado pra gente, a gente já ficou encantado com essa música. E essa música foi escolhida pelo Fantástico para a gente apresentar um quadro musical no Fantástico. Rapaz, a produção, televisão é uma loucura, né? Fomos uma equipe assim de 10 viaturas para uma fazenda distante 70 quilômetros do Rio de Janeiro. E imagina, a gente cantando uma música contra as queimadas, os caras desmataram um morro e jogaram as árvores nos vales, né? E a gente tinha que cantar em cima do morro com aquilo pegando fogo dos dois lados, né, do vale. Isso era uma cena. A outra cena era... Eles construíram uma casa sem teto, né? E tacaram fogo na casa com a gente tocando dentro. Que também a gente teve que sair correndo no meio da música, eles só pegaram um trechinho porque começou a esquentar demais. Que isso? Depois eles construíram uma plateia, cara, de madeira com os bonecos e tal. E a gente estava tocando na frente da plateia, eles tacavam fogo na plateia, né? Então, assim, o engraçado é... Acho que o Fantástico não entendeu a mensagem da música. Não entendeu a mensagem. E a gente lá, puta, é tão difícil, claro, para entrar no Fantástico. Bom, vai assim mesmo, né? Porque a mensagem nós vamos passar. Agora, o pessoal não sabe que foi desmatado aqui, né? Pô, que absurdo. E que os caras estão tacando fogo na floresta. Vira poeira, vira fogueira, vira poeira, fogo, fogueira. Vira o chão, vira fogueira, vira o chão, vira poeira, de carvão, de carvão. Essa capa é muito carismática, queria que você comentasse pra gente. Essa frente é um trabalho do Petkov que depois ele vendeu para a Escola Pan-Americana.
Era um trabalho enorme, uma tela gigante que ele tinha, que a gente ficava encantado por causa desses planos, né, que tem aqui, que tem tudo a ver com a época também, que era essa coisa psicodélica, né, enfim. Essa paisagem aqui de baixo, eu ganhei de um amigo lá em Milão um pôster, que era uma foto 360 graus dos Alpes, que foi minha primeira experiência em pintura hiperrealista. E quis contrapor uma situação, isso aqui é Amazônia, lá de cabeça para baixo. Um pouco antes de fazer esse disco, em 72, pela primeira vez eu li um artigo onde tinha a palavra ecologia. E já se falava sobre o aquecimento global, 73. Então, e já se falava sobre as queimadas da Amazônia. Então foi uma contraposição, e o universo, e sempre que eu uso no meu trabalho as cores do espectro, eu estou me referindo ao processo criativo. As fotos foram feitas pelo Jean-Pierre, que era um fotógrafo que depois se tornou um grande publicitário. Ele fez com a gente essa foto de dentro que não tem aqui, mas que é aquela foto redonda. Aquilo tem uma história engraçada, aquilo foi feito umas 3 horas da manhã, depois de um show, e a gente ia viajar, não tinha outro horário, e a gente estava com a cara qualquer coisa, não tinha esse negócio de passa lá vamos lá pro estúdio, vamos fazer, e saiu super legal, uma foto que eu gosto muito daquela foto. Então, esse colorido aqui, isso aqui era um túnel assim, colorido, que era uma retroprojeção, né? Que era um túnel, como se criasse um buraco e a banda estivesse entrando dentro desse túnel do tempo. Então, essa foto é no Teatro Bandeirantes, que se tornou meio um templo do texto. A gente fazia temporadas de semanas esgotadas, com filas em volta. Eu me lembro que quem fazia isso na época era Elis Regina, assim, eram grandes nomes da MPB. E o texto era a única banda que tinha esse status. É uma capa clássica, porque graficamente ela é belíssima, né? Agora, era isso, era uma tentativa de ver um universo ali, mergulhar nele e passar 40 minutos naquilo. Quando Criaturas da Noite foi lançado, qual foi a repercussão que ele alcançou? A imprensa falou bem, falou mal? Conta pra gente. A gente deu sorte nisso aí. Assim, existiam muitas bandas na época que estavam surgindo nesse underground que eu te falei, assim, que tinha o Som Nosso de Cada Dia, tinha os Mutantes, tinha Terço, tinha Vímana aqui, tinha o Peso, enfim, tinha uma série. E a gente deu sorte porque a gente teve músicas, além desses temas instrumentais, música que podia, na época, se tocar. O Rei Amigo foi uma que tocou muito. Queimada, a gente fez clipe para Fantástico, na época, fez uma série de coisas com Queimada. Então, o Criaturas da Noite teve uma divulgação bacana e vendeu muito para a época. A gente chegou a meter 100 mil cópias do Criaturas da Noite. Esse disco, quando saiu, e tem uma música que tem 13 minutos e 40 segundos, se eu não me engano, ninguém acreditava que estava um disco. E o pessoal ia ver por que estava no disco. Aí eu tive boas críticas do pessoal do Jornal do Brasil, principalmente na época. O Jornal do Brasil tinha uma seção que era muito boa, que era muito lida. Tinha a Folha, também foi muito boa. Quem me meteu uma palavra uma vez foi o Estadão, mas também tudo bem, fazia parte do trabalho. Mas, no geral, a crítica gostava. E olha que tem uma dificuldade, porque não tinha tantos programas de televisão para fazer, não tinha tantas rádios para ir. Tinha rádio para ir, mas ninguém queria pôr um rock para tocar, entendeu? A não ser que se fosse um grande sucesso, eles tocavam meio na mala. Aí tocavam, mas não era fácil. O que você acha? Acha que ele resistiu bem ao tempo? Eu acho que sim, eu acho assim que tem muitos artistas que renegam o trabalho feito há um tempo e tal. Eu, de jeito nenhum, valorizo demais esse trabalho aqui. Eu acho que ele foi um marco no rock brasileiro e para nós do Terço. Eu acho que esse disco, eu acho ele o mais importante da carreira do Terço, né? E a gente sabe que esses 5 anos que a gente teve o Criaturas da Noite e o Casa Encantada foi a melhor fase. Eu acredito, todo mundo fala, só estou suspeito em falar, não querendo desmerecer as outras fases que foram tão importantes quanto, porque chegou nessa. Se não tivesse existido as outras, com certeza, desde o Jorge Amida, nos tempos de festivais, sabe, que era bem bacana. Mas essa aqui não sei porquê, talvez por tenha sido lançado numa época que tudo isso estava fervendo. Mas eu acho que pelo repertório, pelo momento, é mais importante o Criaturas da Noite, sem dúvida. E é um disco impressionante, porque ele se mantém de pé, ele não envelheceu. É um disco de rock progressivo, né, que a gente costuma achar que envelhece rapidamente, mas os clássicos não envelhecem e Criaturas da Noite é um desses clássicos, ele não envelheceu nem um pouquinho. Após a turnê de Criaturas da Noite, o Terço partiu para a gravação do seu 4º disco, o álbum Casa Encantada,
outro clássico do rock brasileiro. Mas aí já é uma outra história.